Justiça. Você está ouvindo Repercussão Geral. E agora o assunto é: Facebook é condenado por permitir uso indevido de foto em perfil falso na rede. Para explicar melhor essa situação, eu tenho aqui na ponta da linha o Dr. Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital, que todas as terças-feiras participa também do programa Revista Justiça no quadro Mundo Digital. Olá, Dr. Fernando Pérez, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar contigo, com todos os ouvintes, e discutir um assunto que é tão importante e tão recorrente cada vez mais. Eu gostaria então, doutor Fernando Pérez, que o senhor contasse a história desta situação até o ponto que chegamos a essa decisão. Ocorre que foi identificada uma página, de uma criança de 6 anos em uma rede social, e a mãe, a responsável por essa criança, ela pediu para que o provedor, então responsável pela manutenção dessa página, retirasse, ou seja, removesse, bloqueasse o acesso dessa página. Ocorre que o provedor, alegando uma impossibilidade de acordo com o Marco Civil da Internet, a gente vai comentar um pouco mais para frente, não removeu a página. Então, não houve outra medida, senão para que a mãe acionasse a justiça para que houvesse, então, a remoção da página. E ainda, essa rede social ela foi condenada ao pagamento de uma indenização justamente pela não remoção, Ocorre que uma discussão que é muito atual, Sérgio, sobre essa questão, como você tem o Marco Civil da Internet, ele tem uma previsão que diz que um conteúdo, como uma página de uma rede social, uma página de um blog, um fórum, por exemplo, em tese, só pode ser retirado mediante uma ordem judicial. Existem algumas exceções, como o próprio Marco Civil da Internet ele prevê, por exemplo, em casos de imagens de pornografia, de cunho mais íntimo, onde a própria vítima ela pode fazer esse pedido e o provedor ele tem que retirar mesmo sem uma ordem judicial. Ocorre que esse entendimento do Marco Civil da Internet ele vem sendo bastante discutido, por quê? Existem alguns casos que não são previstos pela própria lei, como a gente comentou esse caso de uma foto de pornografia, por exemplo, em que, apesar de não expor a intimidade a esse ponto da vítima, ela acaba agredindo a imagem, a privacidade, a intimidade do mesmo modo. Nesse caso pontual, nós temos uma particularidade que a página ela exibia informações de uma criança, Hoje a maioria das redes sociais possuem, dentro dos seus termos de uso, elas impedem, elas não permitem o cadastro até mesmo de criança. Então, no caso dessa decisão judicial, da sentença que condenou a rede social ao pagamento de uma indenização, tem que se considerar também que um perfil com informações, com imagens, nome de criança, ele vem muito provavelmente a infringir até os próprios termos de uso dessa rede social. Então ocorre a discussão central é o seguinte: quais são, até que ponto que um provedor ele deve ser ou não responsável pelo conteúdo existente em sua rede social? E uma segunda discussão, até que ponto ele é responsável ou não em filtrar, em identificar essas informações que estão na rede social. Então essa decisão ela vem de encontro a uma discussão extremamente atual sobre a responsabilidade dos fornecedores no conteúdo que eles acabam armazenando. Estamos falando de uma decisão da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que condenou o Facebook com o seguinte entendimento: provedores de redes sociais devem agir imediatamente após denúncia de utilização de fotos de terceiros em páginas fictícias, os chamados perfis falsos, conforme está explicando aqui o doutor Fernando Pérez. E aí surge esse impasse sobre a interpretação, então, do Marco Civil da Internet, doutor Fernando Pérez. Como resolver isso? Olha, como resolver isso é uma pergunta ainda que a gente precisa discutir um pouco, precisa discutir bastante, na verdade, sobre essas questões. Quando se trata de um perfil falso, como a gente comentou, ou seja, a própria vítima, ela poderia acionar a uma rede social e dizer, olha, essa página utiliza minhas informações, meu nome, minhas fotos, e não é reconhecida por mim, não é autorizada por mim, então, por favor, tire. Mas
a grande maioria dos provedores não possui um sistema de recepção e análise detalhada dessas informações, ou seja, ele acaba recebendo esse tipo de denúncia, esse tipo de manifestação da vítima e, em muitos casos, acaba não procedendo com a remoção, ou seja, mesmo com o pedido da vítima. Então, é necessário discutir justamente quais são os limites, né, e quais são os deveres dos provedores, em que tipo de casos ele estaria autorizado extrajudicialmente em proceder à remoção de conteúdo. Muito recentemente, lidei com um caso, com uma ação judicial, onde que a rede social, mediante a denúncia de perfis falsos da vítima, ela apagou, bloqueou o acesso à página original, à página verdadeira, permitindo ainda o acesso às páginas falsas, ou seja, a página verdadeira foi excluída e a página falsa permaneceu no ar, mediante, mesmo com insistente manifestação da vítima. Então, os provedores, eles precisam manter, um sistema, uma equipe que consiga fazer essa análise de um modo mais prudente e consiga resolver essas questões. Eu particularmente acredito que casos como, por exemplo, perfis falsos, a exposição de documentos pessoais, a exposição de informações que tragam um perigo à integridade não só moral, mas física da vítima, devam ser analisados de forma extrajudicial também. Mas qual que é o medo nesse caso? Qual que é a preocupação na análise de outras informações? É que haja, por exemplo, uma censura na hora de se colocar opiniões, na hora de se compartilhar informações. Esse é o contraponto, esse é o peso que faz o contraponto nesse tipo de discussão. Ou seja, se o provedor, a página, a rede social, ela possuir uma liberdade muito maior, até que ponto que ela poderá, por exemplo, influenciar numa eventual censura. Então temos que ter uma medida, temos que fazer uma média dessas situações, porque se nós tomarmos por caso somente em algumas situações, como das imagens mais íntimas que comentamos, que podem ser retiradas extrajudicialmente, em outros casos necessitariam de uma ordem judicial, muitas das vítimas seriam prejudicadas pela demora de uma decisão e até mesmo pela demora da comunicação do provedor em executar uma ordem judicial de remoção de conteúdo, por exemplo. Então precisamos tomar medidas que consigam proteger a vítima, ou seja, medidas que demorem muito para serem aplicadas acabam prejudicando e criando, às vezes, problemas que são irremediáveis. Então, nós temos que discutir outros tipos de situações e mesmo que a legislação ela tenha ela coloque essa previsão para sempre proteger o usuário, proteger a vítima. E doutor Fernando Pérez, nesse caso aqui, a empresa ela foi condenada a pagar uma indenização a R$10 mil a uma criança e a mãe dela que fizeram essa denúncia em outubro de 2015. Como o nosso ouvinte deve proceder para pedir que uma página falsa seja retirada e depois chegar com um material assim plausível para que fundamente uma ação judicial contra aquele que não retirou o site, o perfil falso? Quando nós identificamos, nós nos tornamos uma vítima, de um crime ocorrido na internet, uma rede social, é natural que a gente fique espantado, que a gente fique surpreso. Mas é muito importante, no primeiro passo, de forma urgente. E quando eu falo urgente, não é esperar alguns dias, não. É no mesmo minuto, na primeira oportunidade possível, guardar as provas. Seja tirar um print screen através do computador ou do celular, registrar um boletim de ocorrência e até mesmo uma ata notarial em cartório. Então, o primeiro passo para que a gente crie provas, argumentos para uma eventual responsabilização posterior é guardar as provas. Então, guardar dessas provas, e muitas vezes um simples print screen ele basta, dada a urgência, a gente faz uma comunicação imediata ao provedor responsável, seja uma rede social, seja um blog, um fórum. A gente comunica a exposição indevida e não autorizada daquele conteúdo. E é muito importante a gente guardar as provas que a gente fez essa comunicação, seja com print, ou guardando os e-mails, ou comunicando por e-mails, por e-mails o responsável. Então a gente guardar essas provas do dia que a gente fez essa comunicação de retirada e prestando, de acordo com os limites necessários, todas as informações
que forem requeridas para comprovar que aquele conteúdo ele não é autorizado. Então, muitas redes sociais, por exemplo, já possuem nos próprios termos de uso outras previsões além daquelas que existem na legislação, como, por exemplo, mensagens que, notadamente, né, elas são ofensivas, elas são agressivas, incitam a violência e por aí vai. Nós precisamos, então, insistir com o responsável para que ele retire essas informações e prover todas as informações necessárias. Caso ele não proceda com esse tipo de... né, ele não analise e não proceda com a remoção desse conteúdo, se for um conteúdo que de forma inequívoca ele está me prejudicando, ele poderia, é inconfundível, ou seja, é só a gente analisar e vai verificar que a vítima ela está sendo ofendida, que ela está sendo agredida, prejudicada, existe a possibilidade da responsabilização da rede social. Mas para esse caso nós precisaríamos buscar o amparo da justiça, ou seja, através de uma ação judicial buscar a responsabilização pela não remoção desses arquivos, como no caso de perfis falsos, como no caso do uso indevido de imagens e nomes de crianças, por exemplo. Então nós devemos prover essas informações e aquele que mantém um site, que mantém uma rede social, mantém um blog, precisa criar ferramentas para que os usuários façam as denúncias e elas sejam prontamente, rapidamente resolvidas. Quando uma pessoa vai para a delegacia fazer essa denúncia, esse boletim de ocorrência já serve de base para um processo? Sem dúvida. O boletim de ocorrência ele é uma manifestação, né, pública da ocorrência, da existência daquele material. É muito interessante que no boletim de ocorrência, é muito importante que no boletim de ocorrência contenham todas as informações que venham ajudar na identificação do material ofensivo, como, por exemplo, o link da página, o link da publicação ou da imagem, do vídeo, as informações sobre o nome da pessoa que compartilhou dentro da página. Num boletim de ocorrência, porém, nós não é prudente nós acusarmos diretamente uma pessoa, até porque na internet, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa tenha por desafeto uma outra pessoa. Mas um terceiro, sabendo do desafeto dessas duas pessoas, cria uma página falsa e começa a ofender, né, uma dessas pessoas. Então, por impulso, ela vai acreditar, foi fulano de tal que está me ofendendo. Então, não é prudente eu registrar um boletim de ocorrência dizendo que aquela pessoa em que aparece o nome lá na rede social está me ofendendo, porque pode ser uma página falsa. Então nós podemos indicar, né, as informações que são exibidas, mas não é prudente acusar alguma pessoa. É por isso que, num processo de identificação de autoria na internet, é muito importante realizar uma quebra de sigilo dessas informações para que nós tenhamos uma identificação formal do autor. Ou seja, através de uma ordem judicial ou através de uma investigação policial, é possível identificar o responsável pela conexão, que pode ser, às vezes, a casa, a empresa, do responsável por aquela publicação. Mas ocorrem casos, inclusive, em que a identificação acaba sendo prejudicada quando se utiliza de uma LAN house ou uma rede sem fio, uma rede Wi-Fi aberta. Mas, na maioria dos casos, é possível identificar o responsável. Então, mesmo com boletim de ocorrência, e quando possível, até mesmo ali a autoridade policial registrar todas as informações, fazer a verificação no momento, se aquela página, por exemplo, ainda está no ar, todas essas informações, elas colaboram, elas ilustram todo o contexto para que, por exemplo, em uma ação judicial, sejam atendidos os requisitos para a concessão de uma ordem judicial. E, doutor Fernando Pérez, para finalizar então, os provedores têm que ficar mais atentos quando surgem esses pedidos para que haja a remoção então de perfis falsos. É isso. Sem dúvida, é uma responsabilidade dos provedores a atenção e a correta adequação do uso, né, da sua rede social. Ou seja, se uma pessoa ela faz uma denúncia de eventual inconformidade, irregularidade, infração das próprias regras de uso, ela deve prontamente atender e dar uma resposta. Infelizmente, não é isso que nós vemos ainda hoje. As denúncias elas são feitas, mas os provedores, na grande maioria das respostas dos quais nós temos conhecimento, nós temos contato,
eles acabam por não analisar da forma correta e exigem, assim, do usuário, da vítima, uma insistente intervenção em que muitas vezes não é atendida, ocorrendo vários casos de erro. Então, é necessário, para as redes sociais, manter uma equipe, manter um sistema de atendimento eficiente às vítimas, porque quando algo é publicado na internet em muito pouco tempo, em muito poucas horas, pode prejudicar a vítima de forma imensurável. Então, os provedores precisam ter essa consciência e todo esse cuidado. Eu quero agradecer a participação aqui na Rádio Justiça do Dr. Fernando Pérez, advogado especialista em Direito Digital, que todas as terças-feiras também participa do quadro Mundo Digital dentro do programa Revista Justiça por volta de 9 horas da manhã, às terças-feiras, que está aí falando conosco hoje sobre uma condenação do Facebook por permitir o uso indevido de foto em perfil falso na rede. Dr. Fernando Pérez, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar informações que considero muito importantes e que possamos utilizar a internet da forma mais correta e segura. Um abraço. E o Repercussão Geral de hoje fica por aqui. Apresentação e edição de Sérgio Duarte. Produção de Camila Rodrigues. Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e Carlos Henrique. Coordenação de jornalismo Arthur Filho. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 ou acesse a nossa programação pela internet www.radiojustiça.jus.br. Até o próximo programa. Você acompanhou na Rádio Justiça Repercussão Geral.